Boa noite aos irmãos. Às vezes, para quem não entende o que a gente fala, nós estamos cantando aqui, ó, leva-me à sala do trono, rasgou-se o véu, átrio dos gentios, átrio dos judeus, santo lugar, santo dos santos. Às vezes nós vemos figuras descritas na Bíblia e nós não entendemos, o que isso tem a ver com a minha fé. Por que a minha fé é diferente da do judeu? Por que eu não sigo o que o judeu segue? Por que a minha fé é diferente? E a Bíblia nos dá essas respostas. Eu estava estudando, me preparando para falar sobre Hebreus, fazer um estudo até extensivo de Hebreus aqui com os irmãos. E hoje, nesse dia de Páscoa, eu vou ler um trecho que está lá em Hebreus 1. Se você tiver com a sua Bíblia, se você tiver como acompanhar, Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Amém? O que essa passagem mostra para nós e também para os hebreus daquela época, a quem essa carta foi escrita? Ela foi escrita basicamente para que nós deixássemos de ser religiosos, para que nós parássemos de seguir o que Moisés disse. Deus levantou um homem pesado de língua, assim como eu, pelo menos assim eu me sinto, pesado de língua, para libertar o povo de Deus, o povo de Israel. Deus levou esse povo para o Monte Sinai e lá Deus deu as suas diretrizes, Deus deu os seus mandamentos. Esses mandamentos, eles são valiosíssimos, porque eles refletem o caráter de Deus. E nós temos muito o que aprender sobre o não adulterarás, o não matarás, honra o teu pai e tua mãe. Tudo isso são lições valiosíssimas. Por quê? Por causa do dia de hoje. Hoje estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa, para o judeu, era a saída do povo de Israel do Egito, para a liberdade que Deus tinha para aquele povo. E Páscoa para a igreja, para nós hoje, significa que nós fomos tirados de um Egito, de um cativeiro, que no nosso caso é o pecado. São as coisas do mundo, são as coisas corrompidas, são as coisas que o nosso coração anseia tanto, mas nós fomos separados por Deus. E em Jesus nós conseguimos ter a salvação, a libertação, a remissão dos nossos pecados.
Semana passada eu disse que eu poderia vender um método de como merecer a graça de Deus, mas não mereço, não tenho como merecer, porque é graça, é dado imerecidamente. Jesus morreu por você pela misericórdia de Deus, unicamente por isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação, a nossa purificação, feito a nossa salvação e o plano da salvação, pensado, imaginado por Deus, foi consumado de uma vez por todas nesse dia que comemoramos hoje, a Páscoa. Vamos cantar a história da Páscoa, vamos cantar e contar a consumação do plano da salvação. Amém? Uma dessas profecias que Deus deu foi pela boca desse homem aqui, pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, ele falava, naquele tempo, falando do povo de Israel. O servo sofredor, para o judeu que naquele tempo estava sofrendo, estava desesperançoso, Isaías comparou a um servo sofredor. Mas também Isaías estava falando daquele que viria dar a salvação para aquele povo, o povo de Israel, para aquele povo que é descendente das promessas de Abraão. E o Novo Testamento fala que nós nos tornamos também herdeiros da promessa de Abraão. E esse servo sofredor é basicamente uma profecia do Cristo, do Messias, que veio, e nossa natureza não gosta da natureza de Deus. Nós o rejeitamos desde sempre. Mas Ele mesmo assim nos comprou, nos remiu e quer que nós tenhamos fé e recebamos o dom imerecido de Deus, a graça. É o que resta a nós, gratidão a Deus. Gratidão porque pelo seu imenso poder enviou seu Filho como homem sofreu tudo o que ele tinha, todas as nossas dores. Ele passou por algo semelhante. Ele passou por algo semelhante às nossas angústias, às nossas aflições. Como que um Deus soberano pode compreender o que a gente sente, as nossas angústias, se para Ele é tão fácil? Esse poderia ser um argumento, mas não, Ele desceu, Ele veio, Ele se transformou em homem. Ele foi uma criança, Ele foi um menino. Maria teve que trocar a fralda dele. Ele foi um adolescente, tinha espinha no rosto. Ele foi humilhado, ele foi massacrado, ele não era aceito, ele foi rejeitado já antes de nascer, porque José, com medo, ele já foi abandonado naquela hora, naquele momento.
Ele sabe o que é ser deixado de lado, porque Ele sofreu, Ele levou sobre si todas as dores, todos os nossos sentimentos, todos os nossos, todas as nossas angústias, Ele também sofreu. E é por isso que Ele olha para você na profecia de Isaías. Tem o trecho que fala: Ele nos viu e somos fruto do seu penoso trabalho. Lá na cruz, Jesus viu você, viu a Bia, viu a Miriam, viu o Romildo, viu a Mavi. Ele nos viu e Ele falou: valeu a pena, porque o sacrifício dele o levou a Deus. E é por causa desse sacrifício que nós temos a certeza de falar: estarei com o Senhor no paraíso. Amém? Vamos agradecer. Na carta aos Efésios, ele escreve esse texto aqui. E que nós possamos fazer dessa oração a nossa oração, para que os mistérios das Escrituras, para que a palavra de Deus fique clara na nossa mente, que nós possamos olhar o texto e não ver a si mesmo, não ver o texto com a sua ótica, com a sua crença, mas ler o que Deus disse para você, o que Deus disse para os Efésios e o que aquela mensagem tem a ver com você. E aplique, e medite, e pense, e ore, e fale com Deus, e peça que os olhos do teu coração sejam abertos para entender a grandeza de Deus. Jesus chega a Jerusalém, ele foi recebido, hosana nas alturas, ele foi recebido com grande festa. E você já recebeu Cristo na sua vida? Você já recebeu, já permitiu que o Filho de Deus, Jesus Cristo, entrasse na tua vida? E quando Ele entrou na sua vida, você o recebeu com tanta alegria, com tanta festa? E você luta contra a sua natureza para manter Cristo constantemente no seu louvor, na sua adoração? Então, ore. Já pensou na figura de Deus que se apropria na figura do Pai? Já pensou Deus que se apropria da figura do Pai, tendo que sacrificar o seu filho? Já parou para pensar o que é você dar o seu próprio filho para salvar pessoas ímpias, pessoas impuras, pessoas indignas de receber esse sacrifício? É uma visão muito dura, é uma posição muito difícil de se ter. Meu filho, tem que ser você. Meu filho, você vai ter que morrer por causa deles, por causa do erro deles.
E essa culpa é nossa. Essa culpa é totalmente nossa. Foi o meu pecar que crucificou Jesus. Foi o meu pecar que fez com que ele passasse por tudo isso que ele passou. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, amado Pai, neste domingo de Páscoa, rememoramos que o Senhor fez o sacrifício supremo, pagando o preço do nosso pecado, do meu pecado, para a minha salvação. E nada me resta a não ser me ajoelhar, orar, buscar a Tua face e agradecer dia após dia. Obrigado, Senhor. Deus Pai, obrigado porque o Senhor concedeu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer naquele sacrifício não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, porque não merecemos, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, a sua infinita graça, nos alcançou. E Deus, Espírito Santo, esteja conosco, abrindo os nossos olhos, nos revelando, nos mostrando a grandiosidade do amor do Pai, a grandiosa obra do Filho, e esteja nos consolando, nos mostrando que não há mais condenação para nós. Basta que creiamos, que aceitemos esta justificação, que é somente pela graça, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Páscoa. Páscoa é o momento mais importante da nossa fé. A Páscoa não é esse chocolatinho aqui, não é ovo, não é chocolate, não é presente. É ressurreição. Ressurreição de Jesus Cristo. Em vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Quem diz isso é Paulo. Vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. E vã é a nossa confissão de fé se nós não ressuscitarmos com Ele. Isso nós mostramos publicamente no batismo. Ressurreição, morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Certo? Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem central da nossa fé. Ressurreição de Cristo e do seu povo. Em Hebreus, ali nós lemos Hebreus 1, ali um pouquinho mais para frente, o autor de Hebreus, não se sabe quem que é ao certo, com clareza, ele diz que Deus deu o Filho unigênito dele. Unigênito porque ele é coeterno com Deus. Ele é Deus. É o verbo dito lá por João. O verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus, Logos, Jesus. Em Hebreus, em alguns capítulos ali para frente, ele fala que Deus entregou seu Filho unigênito para que ele se tornasse o primogênito. E o que isso quer dizer?
O argumento do escritor de Hebreus é que Jesus é o primogênito dos filhos de Deus, porque ele nos adota. Mediante a fé, ele nos adota e nos traz para que possamos fazer parte da família do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém?